Se a polícia diz que suas palavras podem ser usadas contra você, isso não é brincadeira. Às vezes, a justiça pode ser absurda, e uma palavra fora de lugar pode ser usada para construir um caso. Foi isso que aconteceu com a pessoa do caso de hoje. O Vale do Rio Hudson, localizado no estado de Nova York, é um excelente lugar para atividades ao ar livre, como remar em qualquer tipo de embarcação aquática. Esse local é muito amado por praticantes de caiaque e canoagem. Eles sabem muito bem que existem algumas correntes fortes que podem ser perigosas para pessoas despreparadas ou em situações de emergência. Mesmo assim, atletas e turistas experientes regularmente percorrem o rio para desfrutar de suas belezas. Angélica Graswald e Vincent Viafore também conheciam bem o rio, pois praticavam caiaque no Hudson com frequência. No dia 19 de abril de 2015, no final da tarde, eles partiram para mais uma remada de caiaque. Ambos eram grandes entusiastas de um estilo de vida ativo e de atividades ao ar livre, e remar estava entre os esportes favoritos de Angélica e Vincent. Eles estavam apaixonados e já tinham um relacionamento de alguns anos. O que mais os unia era o amor por aventuras ao ar livre, além de suas visões de vida e ambições. Ambos eram experientes e sabiam se manter na água. Naquela ocasião, o casal decidiu remar até uma ilha localizada entre as correntes do rio, onde havia um castelo chamado Bannerman Castle, inspirado em castelos escoceses. Eles tiveram um ótimo dia e, por volta das 19 horas, decidiram que era hora de voltar para casa. No entanto, naquele dia, os ventos ficaram mais fortes e as ondas chegaram a cerca de 1 metro de altura. Para um caiaque, isso é um obstáculo considerável. Apesar do risco, Angélica e Vincent decidiram voltar, já que não tinham o equipamento necessário para passar a noite na ilha. A princípio, eles lidaram bem com as ondas fortes, até que, perto da outra margem, o caiaque de Vincent começou a encher de água. O pior é que ele não estava usando colete salva-vidas, e a água estava muito fria. Mesmo na temporada mais quente, o rio Hudson permanece frio por causa das correntes, e em abril a água ainda não havia esquentado. O escurecer iminente agravou a situação. Vincent gritou para Angélica ligar para os serviços de emergência, pois ele já estava na água e mal conseguia se manter à tona. Por volta das 19h30 do dia 19 de abril de 2015, Angélica Graswald ligou desesperada para o 911, informando que estava no rio Hudson com seu noivo, que havia caído na água. Ela explicou que ele não tinha equipamentos de segurança e que, devido às ondas fortes e ao vento, ela não conseguia alcançá-lo para ajudar. Angélica estava muito nervosa e enfatizou que as correntes estavam arrastando Vincent para longe e que ele estava se afogando. Ela pediu para que eles se apressassem. Quando os socorristas chegaram ao local, Vincent já não era mais visível da margem. Havia se passado muito tempo devido à distância. Além disso, o despachante do 911 teve dificuldade em entender a localização do casal, o que complicou as buscas. Quando os socorristas chegaram à margem do Hudson, a primeira coisa que o surpreendeu foi que os dois jovens haviam decidido remar em caiaques em meio a ondas tão altas. Angélica estava tremendo e chorando, e eles a ajudaram a se aquecer, enquanto as buscas por seu noivo começaram. Tudo parecia ser uma trágica e terrível coincidência. Angélica chorava sentada à margem, e Vincent não foi encontrado. Parecia que ela estava sinceramente arrasada com a perda de Vincent. O casal planejava se casar, e agora todos os seus sonhos de uma vida juntos haviam desmoronado. A polícia conversou com ela para esclarecer os detalhes do ocorrido. Infelizmente, Angélica estava em estado de choque e mal conseguia se expressar. Enquanto a operação de busca continuava, a polícia começou a receber mensagens preocupantes. Amigos e familiares do casal insistiam que Vincent era muito bem preparado, sabia perfeitamente como se manter nas ondas e como enfrentar correntes de qualquer altura. Portanto, o fato de ele ter desaparecido nessas circunstâncias parecia estranho. Além disso, algumas pessoas chamaram a atenção dos policiais para o fato de que o relacionamento do casal havia começado a se deteriorar recentemente. Diversas declarações desse tipo foram feitas, e a polícia não podia ignorá-las, iniciando uma investigação completa. Essas alegações geraram sérias preocupações nos detetives responsáveis pelo caso. No entanto, para confirmar qualquer coisa, eles precisavam encontrar o corpo de Vincent e seu caiaque. Obviamente, ninguém esperava encontrar o homem com vida, mas a polícia tinha apenas as palavras de Angélica. Sem esperar pela descoberta do corpo, os detetives decidiram conversar com Angélica novamente. Ela aceitou ir à delegacia para ser interrogada, sem suspeitar que essa conversa mudaria sua vida drasticamente. Tudo isso se transformou em 11 horas de um interrogatório exaustivo. Angélica era uma mulher atraente de 35 anos, com grandes ambições. Seu maior prazer era a fotografia. Seu nome verdadeiro era Angélica Lipes. Ela nasceu na Letônia e, ao crescer, procurou oportunidades de trabalho fora de seu país natal, em busca de mais perspectivas. Ela queria obter um visto de trabalho e se estabelecer em um novo local. Durante esse período, Angélica se casou e se divorciou 2 vezes,
mas nunca desistiu de seus sonhos. Teve sorte quando conseguiu um emprego como babá nos Estados Unidos. Esse trabalho parecia ideal para ela, pois Angelica sempre foi gentil, cuidadosa e tranquila, além de se dar muito bem com crianças. Foi durante esse tempo que ela conheceu Vincent, que também havia se divorciado 2 vezes. Na época, ele tinha 46 anos. Vincent Viafore era um homem bem-sucedido financeiramente, com uma carreira de sucesso na construção civil. Angelica falava sobre amor, apesar da diferença de idade de 11 anos entre eles. No entanto, muitos dos conhecidos do casal suspeitavam que ela estava apenas interessada em se casar com um americano para garantir sua permanência nos Estados Unidos. Vincent era um homem generoso, que gostava de festas e entretenimento. Foi assim que eles se conheceram. Algumas semanas após o primeiro encontro, Angelica se mudou para a casa de Vincent em uma pequena cidade chamada Poughkeepsie, no estado de Nova York. O relacionamento deles progrediu rapidamente, e logo começaram a falar sobre casamento e filhos. Enquanto Angelica procurava um novo emprego, Vincent continuava a trabalhar e a sustentar ela. A vida seguia em um ritmo tranquilo até o trágico acidente. No dia 18 de abril de 2015, Vincent e Angelica foram a uma festa com amigos, apenas um dia antes do trágico passeio de caiaque. No entanto, Angelica saiu mais cedo da festa e voltou para casa, dizendo que não estava se sentindo bem. Ela quase não conversou com ninguém e passou a maior parte da noite sozinha. Os amigos de Vincent notaram uma tensão no relacionamento do casal, e houve até um pequeno conflito, mas nada grave. Depois disso, Angelica foi para casa, e ambos se encontraram apenas na manhã seguinte. Naquela noite, Vincent contou a seus amigos sobre os planos de remar no dia seguinte. Eles tentaram dissuadi-lo, mas foi impossível, dada a teimosia de Vincent, apesar do clima frio. No dia seguinte, o noivo insistiu que ele e Angelica deveriam se reconciliar e sair para o rio Hudson. Angelica apoiou a ideia desde o início e concordou prontamente. O casal planejou ir até o castelo Bannerman, no centro do rio, para fazer uma sessão de fotos. Angelica levou roupas bonitas para várias fotos. Por volta das 16 horas, eles já estavam na margem do rio, prontos para partir. Angelica notou que os ventos haviam ficado muito fortes, estava frio, e havia previsão de chuva, mas isso não os deteve. O casal adorava adrenalina e não sentiu medo, pois já haviam remado em condições semelhantes antes. Antes de entrar na água, Vincent disse à noiva: "Este será o maior passeio da sua vida", e eles partiram. As fotos tiradas por Angelica confirmaram os horários mencionados por ela. Ela disse que, antes de começar o passeio, eles beberam algumas garrafas de cerveja para entrar no clima. Ambos beberam muito pouco, o suficiente para estarem sóbrios ao retornar e dirigir para casa. Durante o interrogatório, Angelica contou aos policiais que sabia que o caiaque de Vincent tinha problemas com o dreno. Ele deveria ter consertado, mas ela mesma não verificou antes de saírem para remar. A ida até o castelo foi tranquila, e Vincent ultrapassou Angelica várias vezes. O casal lidou bem com as ondas altas. No caminho de volta, segundo Angelica, Vincent começou a ficar para trás repentinamente. As ondas ficaram ainda maiores, e, de repente, ele começou a gritar pedindo para que ela chamasse os socorristas. Angelica olhou para trás e viu que o caiaque de Vincent havia enchido de água e estava afundando. Ele mal conseguia se segurar nas ondas. A correnteza levou em direção à margem, e ela não conseguiu virar o caiaque para ajudar o noivo. Ela foi forçada a chegar à margem, onde chamou os socorristas. Naquele momento, Vincent já havia desaparecido. A busca por Vincent continuou durante toda a noite e no dia seguinte. Equipes de mergulhadores tentaram encontrar o corpo no rio, e um barco com sonar passou o dia todo na água, vasculhando o rio em meio a neblina e ondas altas. Helicópteros de resgate foram usados. Todos os familiares de Vincent ficaram em choque com o ocorrido, confusos e em pânico. Angelica, no entanto, parecia ser a mais calma de todos. Ela continuou postando fotos e vídeos em suas redes sociais, o que os parentes de Vincent acharam inadequado. Quando questionada sobre isso, Angelica respondeu que ainda tinha esperança de que Vincent fosse encontrado com vida, e por isso não estava desanimada. No entanto, os familiares acreditavam que ela não estava preocupada com o que estava acontecendo. A família do homem desaparecido ainda tinha esperança de que, de algum modo, ele tivesse sobrevivido. Claro, os investigadores entendiam que essas esperanças eram infundadas. Sobreviver em tais condições, mesmo para um atleta experiente, era praticamente impossível. 10 dias após o desaparecimento de Vincent, Angelica foi levada para um novo interrogatório. A questão é que, durante o primeiro encontro com a polícia, ela mencionou acidentalmente que, no caminho de volta, talvez tivesse removido o tampão de drenagem do caiaque de seu noivo. Isso fez com que a polícia suspeitasse que o incidente não fosse um acidente, mas que Angelica estivesse envolvida no afogamento. Além disso, ela mencionou o remo de Vincent, que também estava danificado. Angelica tentou consertá-lo,
e, segundo ela, o anel na base da pá foi removido, o que impossibilitava o uso adequado para remar. Os detetives acreditavam que, sem essa pequena peça, o remo não poderia ser usado corretamente. O remo danificado e o tampão de drenagem retirado davam à polícia motivos para acreditar que Angelica queria a morte de seu noivo. Restava encontrar o motivo. Parecia sem sentido matar o homem antes de se casar com ele, já que ela ainda não tinha adquirido a cidadania nem os direitos sobre seus bens. Para saber mais sobre a principal suspeita, os detetives decidiram conversar com pessoas próximas a ela e encontraram um ex-namorado chamado Michael Coven. Eles moraram juntos por um tempo, e o homem não conseguia acreditar que sua ex pudesse ser uma assassina. No entanto, ele admitiu que ela tinha um lado sombrio. Angelica era uma pessoa intensa, e houve vários episódios em que ela provocava conflitos, especialmente quando bebia. Vincent suportava isso em silêncio. Apenas 2 semanas antes da tragédia, Vincent confessou a uma amiga que estava tendo grandes dúvidas sobre o relacionamento e se eles deveriam ou não se casar. Ele mencionou que Angelica, às vezes, perdia tanto controle que poderia ser perigosa. Ele descreveu seu comportamento como manipulador, dizendo que ela não o deixava fazer nada sem sua permissão. Por outro lado, Angelica afirmou durante o interrogatório que havia, de fato, desentendimentos no relacionamento, mas acreditava que isso se devia às preferências íntimas de Vincent. Segundo ela era quem ajudava Vincent a se realizar, e que eles provavelmente deveriam ter terminado. Essas e outras declarações ambíguas durante o interrogatório levaram os investigadores a acreditar rapidamente na culpa de Angelica. Logo, o motivo mais substancial foi descoberto. Além de raiva e ressentimento, Angelica poderia receber uma indenização de cerca de $500 mil do seguro de vida de Vincent, pois ela era a principal beneficiária da apólice. Isso resolveria todos os seus problemas financeiros e lhe daria recursos para uma nova vida, já que Angelica estava desempregada. Apesar de todos esses argumentos, ela se recusou a admitir culpa. Foi presa com uma fiança estipulada em $9 milhões. Acreditava-se que, por ser estrangeira, havia um grande risco de fuga. Angelica não tinha esse dinheiro, então ela ficou detida e foi acusada de homicídio em 2º grau. O advogado de defesa afirmou que a confissão obtida durante as 11 horas de interrogatório não tinha validade. Ele insistiu que era necessário o corpo e uma autópsia para verificar se havia sinais de violência, então, discutir o homicídio. Ele também afirmou que o incidente foi apenas uma trágica coincidência. O advogado estava convencido de que o caiaque simplesmente havia virado devido às ondas, ou que o tampão de drenagem foi removido posteriormente pelas ondas. Além disso, o advogado argumentou que o vento forte, a água gelada e a falta de um colete salva-vidas tornaram a situação perigosa. Vale ressaltar que Angelica usava um colete salva-vidas e havia cuidado de si, ao contrário de Vincent, que não se preocupou com sua própria segurança e estava alcoolizado, o que pode ter afetado seu comportamento. Para refutar a versão da promotoria, o advogado organizou uma simulação no rio Hudson, onde uma pessoa com físico semelhante ao de Vincent usou um caiaque do mesmo modelo. O teste mostrou como o caiaque ficava abaixo na água, mesmo em condições calmas, com apenas alguns centímetros acima da linha d'água. Isso demonstrava, segundo o advogado, que grandes ondas poderiam facilmente encher o caiaque rapidamente, mesmo sem o tampão de drenagem ter sido removido. Além disso, o estado de embriaguez de Vincent poderia ter causado erros, apesar de suas boas habilidades. Todos esses argumentos apontavam para um acidente e não para homicídio. Havia muitas dúvidas sobre se o caiaque poderia se encher de água e afundar tão rapidamente durante os 2 quilômetros que o casal deveria percorrer até a margem. A questão do tampão de drenagem causava mais discussões. Primeiro, era um pequeno orifício, do tamanho de um dedo mindinho. Segundo, no modelo de caiaque de Vincent, o tampão ficava na parte superior, tornando improvável que uma grande quantidade de água pudesse entrar por ele. Para testar essa hipótese, mais experimentos foram realizados com um caiaque idêntico ao de Vincent e um manequim com o mesmo peso e tamanho. Vários testes foram conduzidos para ver quanta água poderia entrar pelo orifício de drenagem aberto. Com tudo selado, exceto o orifício, foi comprovado que entrava muito pouca água, apenas algumas gotas a cada onda, o que permitiria facilmente ao caiaqueiro percorrer os 2 quilômetros até a margem. O pequeno orifício não era suficiente para encher o caiaque e virá-lo. Depois disso, o advogado continuou insistindo que uma grande onda poderia ter virado o caiaque de Vincent, especialmente considerando seu estado de embriaguez. Paralelamente, Angelica afirmou que não tinha feito nada com o remo de Vincent. Para refutar a promotoria, o advogado também realizou testes com o mesmo modelo de remo que Vincent usava. Descobriu-se que a ausência do anel no remo não afetava sua funcionalidade, e ele ainda permitia remar normalmente. Apesar de todos esses argumentos convincentes, a grande questão era a confissão de Angelica de que ela havia mexido no tampão de drenagem e no remo. Parecia que ela tinha feito isso com algum tipo de intenção contra seu noivo, que poderia estar pensando em cancelar o casamento. A indenização do seguro de vida seria seu bilhete de sorte para o futuro.
O advogado acreditava que foram suas próprias palavras que levaram a polícia a continuar insistindo na tese de homicídio. Os investigadores se recusavam a aceitar a possibilidade de que fosse um acidente, mesmo com as evidências de mau tempo no momento do incidente. Para resolver essa questão, o advogado trouxe um especialista em falsas confissões, que há décadas estudava o comportamento de criminosos. Ele analisou cada minuto do interrogatório de 11 horas de Angélica. O especialista estava convencido de que os detetives haviam violado várias regras de interrogatório, pressionando a jovem, o que a levou a fazer declarações errôneas. Durante o interrogatório, Angélica admitiu ter mexido no remo de Vincent e no tampão de drenagem, tentando ajustá-lo melhor. No entanto, em nenhum momento da gravação havia um claro reconhecimento de culpa por assassinato. A jovem, assustada e cansada, apenas se confundiu em algumas respostas durante o interrogatório. Os policiais tentaram forçar Angélica a repetir o que tinham ouvido dela na ilha onde Vincent se afogou. O especialista declarou que Angélica estava claramente assustada e um pouco bêbada, além de chocada com o fato de ter visto seu amado se afogar diante de seus próprios olhos. Naturalmente, nessas condições, não se pode interpretar suas palavras como prova de culpa. No entanto, já na delegacia, os detetives continuaram a pressionar duramente Angélica, concentrando-se em suas palavras na margem do Hudson. O especialista em interrogatórios observou sinais claros de manipulação. Os policiais queriam respostas específicas que confirmassem suas suposições e fizeram perguntas tendenciosas para obter essas respostas. Os investigadores usaram várias táticas durante o interrogatório, incluindo a famosa técnica do bom e mau policial. No fim, as declarações de Angélica, como a ideia de que ela havia pensado em se libertar daquele relacionamento, foram interpretadas como uma confissão de assassinato. No entanto, em nenhum momento ela usou a palavra assassinato durante o interrogatório. Depois que os policiais ouviram o que queriam, eles ignoraram qualquer outra declaração que Angélica fizesse. Na verdade, Angélica afirmou que não era a primeira vez que eles usavam o caiaque com um tampão defeituoso. Os problemas começaram meses antes, ainda no inverno. O tampão estava até ausente por algum tempo, e durante esse período, eles remaram várias vezes sem qualquer incidente. Infelizmente, os detetives se fixaram nas contradições nas declarações de Angélica. Ela inicialmente afirmava que o tampão estava lá, depois dizia que não estava, e essa inconsistência levou os investigadores a continuarem pressionando. O ponto de virada no interrogatório, segundo o especialista, ocorreu quando Angélica começou a perder o controle emocional. Ela chorou e disse que precisava cuidar do gato em casa. Ela estava claramente exausta e parecia desgastada após 11 horas na delegacia. Parece que os detetives viram nisso uma oportunidade para obter uma confissão de assassinato e aumentaram a pressão, bombardeando Angélica com perguntas tendenciosas. No entanto, Angélica nunca fez tal confissão. O especialista, após revisar todo o material, concluiu que suas respostas confusas foram resultado da tensão nervosa que Angélica estava enfrentando, e seu desejo desesperado de sair daquele ambiente a levou a responder de forma incorreta em alguns momentos. Ela não sabia que essas respostas seriam usadas para construir um caso de assassinato contra ela. Finalmente, na manhã de sábado, 23 de maio de 2015, o corpo de Vincent foi encontrado, um mês após seu desaparecimento, no rio Hudson. Um barqueiro avistou o corpo a alguns quilômetros rio abaixo da ilha Bannerman, onde o casal havia estado naquele dia trágico. O corpo foi levado para autópsia, e o legista confirmou que Vincent morreu por afogamento. Ele provavelmente não conseguiu se manter à tona devido ao frio e às ondas fortes, acabando por se afogar. Não havia sinais de violência ou estrangulamento no corpo. A presença de álcool foi confirmada, embora em uma dosagem não muito alta. O caiaque também foi encontrado, encalhado a algumas centenas de metros da margem. O tampão de drenagem estava realmente ausente, e o remo foi encontrado sem o anel, mas ainda era funcional. A defesa argumentou que a ausência do tampão e o problema com o remo não foram suficientes para causar o afogamento. Apenas em combinação com outros fatores, como a temperatura da água, o vento, a falta de um colete salva-vidas e o estado de embriaguez da vítima, a tragédia ocorreu. Depois disso, a promotoria se concentrou nas inconsistências das declarações de Angélica. O promotor acreditava que isso era uma prova da participação de Angélica no assassinato, enquanto o advogado de defesa insistia que tudo não passava de um acidente causado pela imprudência de Vincent. Ele foi remar alcoolizado, em águas agitadas, e não usou colete salva-vidas, mesmo sabendo que a água estava muito fria. Se caísse, suas chances de sobrevivência eram praticamente nulas, mas ele ainda assim assumiu o risco. Angélica continuava insistindo em sua inocência, mas logo a situação mudou. A promotoria refletiu sobre a dificuldade de provar que alguém poderia cometer um homicídio apenas retirando o tampão do caiaque ou danificando o remo, e percebeu que essas não eram provas suficientes para convencer o júri da culpa de Angélica. Além disso, o advogado de defesa havia feito um excelente trabalho, trazendo especialistas cujos argumentos não só eram convincentes, mas também provados na prática. Nesse ponto,
A acusação não queria que a noiva de Vincent escapasse totalmente da responsabilidade, então ofereceram a Angelica um acordo. Ela deveria admitir a culpa por homicídio culposo. Segundo a lei do Estado, um assassinato em segundo grau seria punido com prisão perpétua, mas um incidente de negligência ou acidente poderia resultar em uma pena de 1 a 4 anos de prisão. O advogado aconselhou Angelica a aceitar o acordo, considerando o tempo que ela já havia passado presa. Restariam apenas alguns meses. Angelica aceitou. Com sua confissão, ela evitou um julgamento com júri, sendo condenada a 4 anos de prisão, dos quais já havia cumprido uma parte considerável enquanto aguardava o julgamento. Em 21 de dezembro de 2017, Angelica foi libertada em liberdade condicional após cumprir 32 meses. No entanto, a família e os amigos de Vincent ficaram insatisfeitos com o veredito, continuando a afirmar que ela havia matado seu noivo. Angelica, por sua vez, continuou insistindo que apenas ela e Deus sabiam a verdade, e que ela era inocente. Após sua libertação, Angelica enfrentou a ameaça de deportação e dificuldades para encontrar emprego. Ela tentou receber o pagamento da apólice de seguro de vida de Vincent, mas, devido à sua confissão, isso não foi possível. 16 meses depois, Angelica foi forçada a retornar ao seu país de origem. De volta à Letônia, ela ingressou na universidade, conseguiu um emprego e seguiu em frente com sua vida.